Olá pessoal, neste vídeo vamos tratar sobre a construção dos diagramas, qual o passo a passo, por onde começar. E aí a primeira recomendação que eu passo para vocês é que não tem receita pronta. O trabalho de construção de diagrama é um trabalho de análise, de interpretação, então é uma coisa muito pessoal. Então, para o mesmo problema, analistas diferentes vão dar soluções diferentes, talvez muito próximas, mas soluções diferentes. Então, vou trazer alguns exemplos para vocês para gerar a discussão. O que a gente tem que ficar atento é aos itens mínimos que a gente já consegue interpretar do funcionamento de uma entidade, dos relacionamentos, que a gente não pode fugir daquelas regrinhas em relação ao que cada desenho significa. Conhecendo todos os recursos que nós já aprendemos, todos os elementos do diagrama, agora é aplicá-los a um determinado cenário. Então, não tem receita pronta e para aprender tem que praticar. Então, aqui eu coloquei algumas etapas, mas isso é uma sugestão. Não existe em livro nenhum falando por onde você tem que começar primeiro. Vai conforme a prática que você for adquirindo. Então, como sugestão, o que eu recomendo a vocês? Primeiro, ter uma lista com todos os requisitos que o sistema de informação tem que atender, para você sempre verificar se aquele requisito consegue ser atendido no banco de dados. Entender bem a necessidade do cliente, você tem que saber exatamente o que ele quer agora, o que ele quer para frente e pensar até a mais que o cliente. Talvez agora ele não consegue te falar o que ele quer, porque ele ainda não consegue enxergar o que você pode fazer e por isso você tem que estar um pouquinho à frente dele e para isso você tem que estudar bastante o cenário dele. Então nós somos de uma profissão que a gente sempre está estudando outras profissões, outros ambientes de trabalho. Uma outra sugestão é trabalhar com prototipação do sistema. Se você consegue prototipar, fazer um protótipo mínimo, nem que seja no papel, para poder colocar as ideias organizadas e imaginar como que vai ser esse sistema de informação, imaginar as telas, quais relatórios serão gerados, facilita muito esse trabalho de análise e também facilita o teu cliente a validar os requisitos. Na hora que ele vê aquelas telas, aqueles desenhos de telas, os protótipos de telas, ele consegue imaginar como que o sistema vai funcionar, fica um pouco mais palpável e aí ele consegue validar melhor o que ele quer daquele sistema de informação. Tendo isso em mãos, aí eu sugiro a seguinte sequência, mas não que tenha que seguir isso à risca. Eu sugiro primeiro que se identifique as entidades, sobre o que você quer guardar dados, sobre o que você quer gerar informação. Depois das entidades, identificar os relacionamentos, como que essas entidades se relacionam no cenário, cardinalidade desses relacionamentos. E, por último, como sugestão, os atributos, que aí você já identificando o geral, que é a entidade e o relacionamento, aí você começa a detalhar quais são os atributos de cada entidade ou nos relacionamentos também, que precisam também ser armazenados. Uma outra coisa que tem que estar em mente quando se fala da modelagem conceitual. Você precisa se preocupar como que os dados se relacionam no cenário. A gente tem que ter muito cuidado para não colocar a nossa experiência no lugar do que funciona de fato. Às vezes a gente coloca muito o que a gente conhece no lugar da necessidade do cliente. Então tem que ter esse cuidado constante para não sobrepor a nossa vontade à do cliente. Outra coisa, a gente não está no momento de implementação, a gente está no trabalho de análise. Então não se preocupe se o computador vai dar conta, que trabalho que isso vai dar lá na frente, não precisa se preocupar com isso. Então a gente está na etapa de organizar as ideias no diagrama, é um trabalho de análise e como eu falei, a gente tem que pensar um pouquinho além do cliente. Mais para frente, no próximo vídeo, eu trago algumas discussões bem pertinentes a esse ponto. E também a gente tem que pensar no funcionamento do sistema ao longo do tempo e não só nesse mês, nesse dia. A gente tem que pensar se nos próximos meses, nos próximos anos, se aquele modelo conceitual vai atender. Daí, para desenvolver os diagramas, a gente tem algumas ferramentas case que vão facilitar a nossa vida, mas a gente também pode fazer no papel. Então, as atividades que eu solicitar a vocês podem me entregar no papel, tirar foto, me manda. Então, a primeira ferramenta é um lápis, borracha e papel. Porque é você colocar a tua ideia no papel. Mas para entregar para o cliente é interessante você fazer uma coisa mais profissional. Então existem diversas outras ferramentas case, aqui eu coloquei algumas. Vou colocar também no tópico o link delas. Que a gente tem o Lucidchart, BR Modelo, Draw.io, o Asta, o Dia, o Terra. Tem o Workbench, só que aí eu vou tratar com eles em outras semanas.
nem todas essas ferramentas tratam o modelo conceitual puro igual eu estou mostrando para vocês até agora. Eles já incorporam algumas outras características das etapas posteriores. Então, por enquanto, eu vou trabalhar com vocês com ferramentas que tentam fazer o diagrama mais puro possível, tá bom? Então, como primeiro exemplo, eu peço que vocês leiam esse estudo de caso, que vai ser o que eu vou usar neste vídeo. Então, parem o vídeo agora para poder ler. Então, para esse exemplo, eu vou usar a ferramenta Terra ER, que eu achei ela muito interessante e muito simples e muito básica de usar. Então, como primeira sugestão, eu coloquei que vocês identifiquem primeiro as entidades do cenário. Sobre o que se quer guardar naquele cenário. Então, no meu entendimento aqui, na minha interpretação, esse cenário, ele vai ter 3 entidades. Aqui eu vou copiar e colar, tem a opção de duplicar também. Vou colocar aqui mais ou menos, não se preocupem em arrumar desde o início. A primeira entidade vão ser os clientes. Ele precisa saber quais são os clientes que fazem a reserva. Uma outra entidade vai ser o quarto. Vocês podem tanto colocar no plural quanto no singular. Vou colocar aqui no plural, só para vocês lembrarem que isso aqui é um conjunto dos clientes que serão cadastrados. Então, eu vou ter aqui os clientes, os quartos, e aí eu também vou ter como entidade as reservas. Por que eu vou modelar a reserva como entidade? Eu preciso saber que dia que a pessoa reservou, que dia que ela vai entrar, que dia que ela vai sair, quais são os quartos daquela reserva, qual cliente que solicitou aquela reserva, quem é que tem que pagar aquela reserva e assim por diante. Então, são muitos atributos. Então, estou caracterizando uma coisa, então é porque eu preciso gerar informação sobre ela. Então, eu transformei ela numa entidade. Vou pensar agora nos relacionamentos. Então, eu venho aqui no ícone. Aqui, nessa ferramenta, a gente tem o relacionamento normal, o fraco e a entidade de relacionamento. Essa entidade de relacionamento é a agregação, tá bom? Então, eu vou pegar o relacionamento comum mesmo. Eu vou falar que o cliente se relaciona com reservas. O cliente faz várias reservas. E aqui eu vou colocar a cardinalidade. Aqui ele me dá 2 opções. Eu tenho que fazer cada lado de uma vez. Eu dou a participação parcial ou a participação total. Todo cliente cadastrado faz alguma reserva? Não. Eu posso, de repente, a pessoa se cadastrar e ainda não fez nenhuma reserva. E toda reserva é feita por algum cliente? Sim. Cada cliente faz quantas reservas? Pode fazer muitas reservas. Então, eu vou pegar esse elemento aqui, liga no relacionamento na entidade. Então, vai ficar aqui lá do N. E cada reserva é feita por somente um cliente. Então, vai ficar umzinho aqui do lado. Ok? Então, já fiz o primeiro relacionamento. Cada reserva pode ter vários quartos. Então, vou colocar aqui outro relacionamento. Vou chamar ele de está. Tentem colocar o nome mais legível na hora de tentar ler o diagrama. Então, cada quarto está em várias reservas, cada reserva tem vários quartos. Aqui vai ser um relacionamento de muitos para muitos. Cada reserva tem vários quartos, cada quarto pode aparecer em mais de uma reserva em dias diferentes, ok? Toda reserva tem quarto? Tem, pelo menos um. Então, a participação vai ser total. Aqui eu vou colocar o N, que eu já sei que é de N para N. Todo quarto está em alguma reserva? Pode ser que não. Pode ser que eu tenha um quarto lá que nunca é reservado. Aqui eu já coloco N para N, ó. Já faz diferente. Então, aqui eu colocando participação parcial. Se vocês não é obrigatório colocar essa participação parcial ou total. Se vocês quiserem trabalhar só com a parcial em todas as situações, também não tem problema. A vantagem é que quando eu coloco os 2 tracinhos, eu estou trazendo mais informação sobre o meu cenário. Então, aqui são os meus relacionamentos. O cliente faz reserva e cada reserva pode ter vários quartos. Pode ter só um, pode ter 2, pode ter quantos ele precisar. Então, agora vamos pensar os atributos. Toda entidade tem que ter um atributo-chave. Tá bom? Então, eu vou pensar aqui, eu vou criar um código para cada entidade. Então, o cliente vai ter, vou chamar aqui de ID, e eu vou copiar isso aqui para cada um. E quarto também vai ter um ID. Vai ter um código que vai identificar eles de forma única. O cliente também, eu vou colocar que ele tem que ter um nome. Colocando aqui para baixo. Não estou muito preocupada em deixar isso aqui bonito, viu?
o nome. Como é uma operação comercial, eu vou precisar ter um CPF. Vou precisar também de um e-mail, porque lá nos requisitos ele fala que quer enviar uma mala direta sobre preços promocionais. Então, a gente pode pensar isso via e-mail. Vou pensar aqui também um telefone, que hoje a gente já usa o WhatsApp, ou então até para entrar em contato com esse cliente em algum problema dessa reserva. E vou pensar também no endereço. Que se eu guardo o endereço, eu consigo tanto mandar uma carta de fato para esse cliente, quanto gerar informação sobre de onde vêm esses clientes para esse hotel, né? Se é um lugar turístico e tal. De que região está vindo, que eu estou gerando uma informação de onde que meus clientes estão. Esse endereço aqui ele pode ser composto. Eu posso colocar aqui tanto rua, número, bairro, cidade, estado e CEP. Ok? E aí agora eu tenho que ligar todos esses atributos aqui na minha entidade. Aqui eu estou ligando endereço a esses outros campos aqui, porque eles compõem o atributo endereço. Então, endereço é um atributo composto por esses daqui, tá bom? Então, caracterizei clientes. Lá em reservas, o que eu preciso guardar em reservas? Eu já tenho aqui, estou criando um ID. Eu vou guardar aqui a data da reserva. Que dia que a pessoa solicitou aquela reserva. Dentro daquela data, além daquela data, eu vou colocar qual que é a data de início e qual que é a data de fim daquela reserva. Então, aqui é que dia que a pessoa fez a reserva, aqui é o dia que a pessoa vai chegar e aqui é o dia que a pessoa vai sair. Além disso, eles colocam lá que eles calculam o preço da estadia, né, o preço dessa reserva, de acordo com o quarto e tal. Mas eu vou guardar aqui qual foi o valor total cobrado. A data de reserva, nem a data de início, nem a data fim, nem o valor total vão servir como atributo-chave. Porque eu posso ter mais de uma reserva no mesmo dia, feita no mesmo dia. Eu posso ter mais de uma reserva que começa no mesmo dia e que termina no mesmo dia e mais de uma reserva com o mesmo valor total. Então, nenhum desses atributos serve como atributo-chave. E aí a necessidade de criar um outro campo que diferencia uma reserva da outra. Em quartos, quais atributos nós vamos colocar em quartos? Eu vou precisar, eles falam lá que cada quarto tem a quantidade específica de pessoas, né, que ele comporta. Vou colocar também, na hora que ele fala lá que tem quarto, que tem ar-condicionado, TV a cabo, frigobar e telefone, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pensar numa outra entidade. E essa entidade aqui eu vou chamar de recursos. O que vai ter nessa entidade? Vai ter um atributo-chave e vai ter um atributo falando a descrição. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou guardar ventilador, frigobar e cada recurso desse vai ter um código, tá bom? E aí eu vou criar um relacionamento, E eu vou falar que cada quarto tem vários recursos, pode ter vários recursos, e cada recurso pode estar em vários quartos. Então, eu vou falar, o quarto tem ventilador, o quarto tem ar-condicionado, o quarto tem TV a cabo, e assim por diante. A TV a cabo pode aparecer em nenhum quarto, quanto em vários quartos. Por que eu estou fazendo dessa forma? Eu tinha pensado anteriormente colocar aqui, ó, ar-condicionado, por exemplo. Só que aí eu ia engessar meu modelo. Porque vamos falar que daqui a um tempo eu preciso de um aquecedor. Eu não tenho a coluna dentro de quartos que vai preencher o valor aquecedor. Eu ia ter que alterar o banco de dados para poder fazer isso. Se eu crio aqui essa entidade de recursos,
eu posso colocar qualquer recurso aqui dentro, qualquer coisa que apareça em qualquer momento. Então, eu estou pensando num longo prazo. Então, meu modelo fica bem mais flexível. Então, foi inventado agora, vamos falar, no exemplo aí nem está escrito. Vamos falar lá, tem um Wi-Fi. Então, eu adiciono lá na tabelinha de recurso e relaciono o Wi-Fi com os quartos que possuem aquele recurso. Então, meu sistema aqui, meu banco de dados fica bem mais flexível e eu não vou precisar alterar esse banco de dados tão cedo. Quando a gente precisa alterar o banco de dados, a gente também vai ter que alterar na programação, alterar na interface, entre outras coisas. Então, aqui está bem mais genérico. Então, voltando aqui de quartos, eu preciso guardar o ID, a quantidade de pessoas. Então, vamos só olhar aqui os requisitos. Eles colocam lá, os clientes fazem reserva, mas se houver disponibilidade de quartos, pode se hospedar mesmo sem reserva. A questão da reserva é você pedir antecipadamente a reserva daquele quarto. Mas se a pessoa chegar no dia e pedir para o dia, vai funcionar da mesma forma. A diferença vai ser que a data de reserva vai ser igual à data de início. Não tem problema nenhum, não é uma restrição que a gente tem que colocar no banco de dados. O preço das estadias são calculados em função dos quartos e da quantidade de dias de hospedagem. Uma coisa que a gente pode acrescentar aqui é o valor desse quarto. O valor do quarto. Esse atributo aqui ele vai servir como referência e ele vai poder ser alterado constantemente. Então, vamos falar que eu acrescentei um recurso, aí o valor do quarto vai mudar. Tirei um recurso, ele vem e altera o valor. Quando ele fizer a reserva aqui, ele vai procurar o valor daquele momento. Na próxima reserva, o valor está alterado, então vai ser usado o valor do outro momento. Uma coisa que a gente também pode colocar é um atributo de relacionamento aqui, que vai ser um valor. Mas não vai ser um atributo-chave, tá bom? Vai ser só um valor. Por que esse atributo aqui? Sugestão também. Para eu saber quanto que eu cobrei naquele quarto, naquela reserva. Uma vez que esse valor aqui pode mudar com frequência, eu quero saber, 2 anos atrás, quanto que eu estava cobrando por aquele quarto. Aí eu vou procurar as reservas. Porque se eu altero esse valor aqui, eu não estou guardando o histórico dos valores daquele quarto. Mas como eu preciso saber fazer um cálculo de alguns anos atrás, ou uma projeção para frente, eu preciso saber quanto que eu já cobrei em alguma reserva, em determinado período, em determinada data, aí eu vou guardar esse valor aqui. Então, eu vou saber, naquela reserva com aquele quarto, qual o valor de cada quarto. Como cada reserva pode ter vários quartos, eu estou guardando o valor de cada quarto em cada reserva, tá bom? Então, isso aqui vai ser para eu ter um histórico. Aqui vai ser um valor total, porque além do preço dos quartos, pode ser que seja cobrada mais alguma taxa que não está sendo tratada aqui no cenário, que a gente teria que perguntar para o nosso cliente, mas eu vou registrar aqui o valor total, que vai ser a soma, que seria um atributo até derivado, né? Eu não vou colocar esse atributo como derivado, porque podem ser cobradas outras taxas, como o consumo desse cliente durante a estadia, entre outras coisas, que aí os requisitos não estão apresentando. Então, eu não vou considerar que ele é simplesmente a soma dos valores dos quartos naquela reserva, tá bom? Uma outra coisa que a gente pode colocar aqui também é um atributo de observação. Imaginar alguma coisa que possa acontecer durante a estadia ou alguma coisa que precisa ser feita no quarto antes do cliente chegar para poder atender esse cliente. Então, aqui está o resultado final desse estudo de caso que foi apresentado. Imagino que vocês tenham outras ideias, outros questionamentos, então podem tanto colocar no comentário desse vídeo quanto no comentário lá no fórum, tá bom? Aguardo opiniões de vocês. Até o próximo vídeo.